Que Deus abençoe a todos. Hoje eu venho trazer uma mensagem muito especial para você, vinda da parte de Deus, e ela está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 15, onde o apóstolo Paulo vai descrever que o poder dele vem só de Deus. Não vem dele, não vem dos homens, não vem dos ensinamentos do passado, vem só de Deus. E antes de iniciar essa palavra, eu gostaria de fazer diferente hoje, fazer uma oração para que o Senhor venha te iluminar, venha te dar o discernimento para que você possa entender o plano de Deus, o que Deus quer realmente de você, e que em meio a tantas lutas, tanta dificuldade que você tem enfrentado, você possa ter em quem se apegar, em quem confiar, em quem acreditar, em meio a essa situação, em meio aos problemas que você tem enfrentado. Então, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, graças te damos, Pai, pela Tua palavra, pela Tua compaixão, pelo Teu amor para conosco, Pai, porque sabemos que tudo isso, meu Deus, é momentâneo, como vai dizer essa palavra. A tribulação é momentânea, os problemas são momentâneos, tudo, meu Deus, é momentâneo. Tudo isso aqui é passageiro, Pai. E o real significado, a real importância, meu Deus, que temos é que um dia estaremos, meu Deus, contigo na glória, Pai. Esse é o maior desejo, o que nós devemos almejar de fato e de verdade. Então que o Senhor venha nos preparar para isso, Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer e que essas tribulações que passarmos ou que estamos passando, elas possam ter um significado, ter um propósito, porque tudo há um propósito, Pai. O Senhor tem um propósito para todas elas e sabemos que os Teus planos são maiores e melhores do que os nossos, Pai. Toma em Tuas mãos a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, fortalece-nos, meu Deus, contra o dia mau, contra os problemas, contra as adversidades. Seja conosco, Pai. Fortalece-nos espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E a palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte. No livro de 2 Coríntios, eu gostaria que você acompanhasse conosco a leitura da palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 15, onde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Versículo 14. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Olha que coisa gloriosa.
o apóstolo Paulo vai iniciar no versículo 7 dizendo o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro que Paulo está se referindo é a presença, é o Espírito Santo em nós. E o vaso de barro somos nós. Nós somos o vaso. Deus é o oleiro. E Ele nos usa da forma que Ele quer. E a glória, o poder, Paulo está se referindo que ele está dizendo que o poder é de Deus, que a glória é para Deus. E Paulo foi um dos homens que mais foi perseguido. De perseguidor dos cristãos passou a ser perseguido. E ele, em meio a tantas lutas e tantas dificuldades, ele vai falar ainda que a leve e momentânea tribulação que ele passou. Olha só que coisa gloriosa. Foi preso, foi chicoteado, trouxe as marcas da perseguição no corpo dele. E ao mesmo tempo ele vai dizer que foi leve e momentâneo. Porque o que Paulo almejava era o que hoje eu e você devemos almejar. A glória eterna, a glória de Deus, a glória de estar com Cristo. Porque nada disso aqui tem importância maior do que a presença do Senhor, do que o que irá de vir após essa vida aqui na terra. Paulo ele diz o seguinte, ele diz que somos um vaso de barro com um tesouro. Existe um tesouro dentro de nós, a presença do Senhor, o Espírito Santo em nós. E ele diz no versículo 8, em tudo somos atribulados. Você tem sido atribulado, você tem sido perseguido, mas Deus não te deixa angustiado. Você tem ficado perplexo diante da situação, porém Deus não permite que o desânimo tome conta de você. Como diz aqui, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Você vai ser perseguido, eu vou ser perseguido, mas em nenhum momento Deus vai te desamparar, em nenhum momento você vai estar só. Deus vai estar com você, você não vai estar sozinho, você não vai estar desamparado. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos. Quem não se abate? Qual é o cristão que não tem se abatido diante de uma situação dessa, diante dessa pandemia, ou até mesmo algum problema no seu íntimo? Aí Paulo vai falar, abatidos, porém não destruídos. Esse abatimento, esse problema, ele não vai te destruir. Deus não vai permitir. E aí Paulo vai dizer o seguinte, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em vosso corpo. O morrer de Jesus. Se Jesus morreu por mim, morreu por você, você tem que morrer para o mundo. Isso aqui é passageiro, isso aqui vai passar. Você tem que almejar a glória futura. É importante você conquistar, é importante você vencer, é importante você ter paz, mas o mais importante que tudo isso, o primordial, o necessário, é a excelência da glória vindoura, é a excelência da presença de Deus, é a excelência da sua salvação, é o plano de Deus em sua vida. E no versículo 11 ele diz o seguinte, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Quantos foram os cristãos perseguidos no passado, que tiveram a sua vida entregue por causa de Jesus, por causa da causa de Cristo? Para quê? Para que se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Eles morreram, eles deram a vida pela causa. Jesus deu a vida dele por nós. Os cristãos pagaram um preço para que hoje o Evangelho fosse anunciado.
para que hoje você e eu, nós tivéssemos a liberdade de abrir a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor e ter isso como exemplo em nós, ter isso como exemplo para que nós almejássemos a glória vindoura, almejássemos a vida com Cristo. Continuando, vai dizer o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Ele creu na proposta de Deus, ele creu no Evangelho e anunciou. E você que crê, anuncia a palavra de Cristo. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. Deus, ele ressuscitou o Filho dele, ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará, ainda que o seu corpo mortal, esse corpo, essa carne, ele se deteriore, ele venha a desfalecer, ele venha a estar cansado, ele venha se corromper, que a Bíblia fala sobre o corromper do nosso corpo. Não é o corromper de se sujar com o pecado, mas sim de se corromper pelo tempo, pela idade, pelo cansaço. E isso, ainda que isso aconteça, ainda que isso venha sobrevir sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sabemos que tudo isso vai passar e que o nosso espírito vai estar com Cristo, que nós estaremos com Ele. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Paulo está falando no versículo 15. Para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Então é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque se em tudo somos atribulados, não seremos angustiados. Perplexos, porém não desanimaremos. Perseguidos, porém não desamparados. Não vamos estar desamparados. Deus já estará conosco. Deus vai estar nos assistindo, ainda que venhamos estar abatidos. Não seremos destruídos. Não seremos destruídos. Esse corpo pode adoecer. Esse corpo pode envelhecer. Esse corpo pode ficar fraco devido ao tempo, devido à idade, devido à fadiga, devido ao cansaço. Mas o nosso espírito, ele se renova a cada dia, porque a presença de Deus, o tesouro que está em mim e em você, que somos vasos de barro, vasos de honra, como a Bíblia fala, esse tesouro, ele nos renova a cada dia. O nosso espírito, ele está renovado a cada dia. Ainda que o tempo passe, ainda que o corpo sinta as marcas do tempo, o espírito, ele se renova a cada dia. E é como eu orei no começo. O nosso foco é o céu. O que devemos almejar é o céu. Porque sabemos que vai chegar o momento em que Cristo irá buscar a sua igreja. E você e eu e nós devemos estar preparados para esse dia. E esse é o nosso objetivo maior e principal. É levar o Senhor Jesus para quem não tem ainda, para quem não conhece ainda, e termos dentro de nós esse desejo maior, essa alegria de sabermos que tudo isso que estamos passando aqui não se compara com a glória vindoura, com o nosso futuro na presença do Senhor. Então que o Senhor te dê uma noite de paz, de alegria, de conforto ao teu coração. Porque como diz a palavra do Senhor, em tudo somos atribulados, porém não angustiados.
perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Você não está só. Você não está só. Abatidos, porém não destruídos. Você não será destruído. Por quê? Porque você é um vaso. Você é um vaso de honra. Você é um vaso de bênção. Você é um vaso com o tesouro para a excelência. Você é um vaso cheio da presença de Deus. E o poder dele, ele venha aperfeiçoar você a cada dia. E que você possa estar pronto, fortalecido para o dia em que Cristo irá encontrar a sua igreja. E que você esteja pronto. Que você esteja pronto para encontrar com o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê força, te anime e alegre o seu coração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.